missa pelas famílias, na nossa Semana da Família, pedindo a cura, pedindo a libertação, pedindo a bênção para as nossas famílias, a restauração das nossas famílias. E hoje, de modo muito especial, nós vamos rezar pelos filhos, pelos jovens, crianças, enfim, os nossos filhos que precisam muito, muito mesmo da oração dos pais. E também que os filhos peçam a bênção aos pais. É muito importante nós recebermos a bênção do pai, a bênção da mãe. É Deus que nos abençoa. Então vamos hoje clamar a Deus pelos nossos filhos. Meus irmãos e irmãs, nessa missa especial da Semana da Família, nós queremos colocar aqui a intenção dos nossos filhos. Está fácil criar os filhos hoje? Não, né? Não está fácil. Não sei se, talvez eu esteja errado, mas a gente que é de um tempinho um pouco mais, não é? Mais perto assim de Jacó e Moisés, não é? A gente percebe que parece que naquele tempo, bom, é o que eu acho, né? Acho que era mais fácil de criar os filhos do que hoje. Naquele tempo não tinha o bendito celular, não é? Não tinha as redes sociais, que é um grande, instrumento do inimigo hoje, meus irmãos, para destruir a nossa juventude, para destruir os nossos adolescentes, nossas crianças. Infelizmente. Mas padre, não tem como fugir, não tem. É impossível, né? Quase impossível você ter um filho, uma criança, e ela não tem um celular. É difícil. Praticamente em todos os lares, né, as crianças têm celular. Ou então, pelo menos, usa de vez em quando o celular. Pais precisam vigiar, precisam tomar cuidado. A internet está um perigo, Quanta maldade e quantos maldosos que estão ali de plantão para semear no coração do seu filho, da sua filha, das suas crianças, o mal. E por isso que eu dizia que o inimigo hoje tem esse instrumento muito poderoso para destruir as nossas crianças. Estão influenciadas, minha gente. Existe uma onda hoje, uma onda erótica que está tomando conta da mente, da mentalidade das nossas crianças. Criança de 7, 8 anos já fala de ficar com o menino e com a menina. Não tem mais limite de idade, meus irmãos. Nós vemos isso, eu vejo isso. E tudo está sendo semeado e plantado através das redes sociais. Por isso, pai e mãe, cuidado, vigie. Você pai, você mãe, você tem o direito e a responsabilidade de cuidar. Não é para deixar fazer o que eles querem. Ah, padre, mas se a gente não deixar eles fazerem o que querem, eles ficam bravinhos e nervosinhos. Quantas vezes a gente ficou nervosinho e bravinho quando os nossos pais diziam não pra gente. Isso lá naquele tempo que não tinha essas coisas de hoje. Quando a gente às vezes queria fazer uma certa arte, não é? Ou às vezes aprontava alguma coisinha, nós éramos corrigidos. O pai corrigia o filho, a mãe corrigia os filhos.
Mas hoje a mãe e o pai não podem mais corrigir os filhos, porque perderam a autoridade. Mas por que perdeu a autoridade? Dentro de casa, quem manda é o pai e a mãe, meus irmãos. Não queira colocar dentro da sua casa essa democracia, que é uma coisa do demônio, que nós estamos vendo hoje aí, onde tudo pode e pode fazer o que quiser, aonde o filho pode desobedecer a mãe e xingar a mãe e dizer: a senhora é do tempo do passado. Dentro de casa quem manda é o pai e a mãe. A autoridade do pai e da mãe não pode perder, meus irmãos. Ah, mas o filho não obedece. Então, deixa criar sorto na paiada para ver o que vai acontecer. Coloque limites para os filhos. Coloque. Isso é bíblico, meus irmãos, é bíblico. Está aqui na primeira leitura que nós proclamamos do livro do Eclesiástico. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra a mãe é como alguém que ajunta tesouros. Por que que um filho hoje, as crianças não devem mais respeitar os pais? Por quê? Como assim? É porque você, pai, está permitindo que isso aconteça. O respeito começa em casa, meus irmãos. Não espere que lá na escola eles vão aprender a respeitar. Nós estamos vendo aí, os professores não estão aguentando mais dar aula. Não estão aguentando mais. Porque a meninada, se não tem o respeito em casa pela autoridade do pai e da mãe, muito menos vai ter lá por professor e professora. Mas não vai mesmo. Eu não obedeço ao meu pai e minha mãe, por que eu vou obedecer professor e professora? A autoridade começa em casa. Pai e mãe, sejam firmes na educação dos vossos filhos. E se eles disserem que você é do tempo passado, o problema dele. Deixa pensar que você é do tempo antigo. Porque o respeito é sempre atual, não é coisa do passado, é coisa de hoje também. Respeitar o pai está aqui, meus irmãos. No versículo 9, fala da bênção do pai para os filhos, da mãe para os filhos. Não amaldiçoar. Versículo 9. A bênção do pai consola a casa dos filhos, mas a maldição da mãe desenraiza os alicerces, desestrutura. Por isso, nessa semana da família, vamos resgatar alguns valores que nós estamos perdendo, ou já perdemos tudo. A bênção, meus irmãos. Ensine os filhos a pedirem a bênção para os pais. Nós estamos perdendo isso, infelizmente. É muito difícil ver uma criança pedir a bênção para o pai, porque o pai acha que isso é coisa do passado. Ensina tudo para os filhos. Dá presente de tudo quanto é coisa para os filhos, mas não dá a educação, o ensinamento da virtude de pedir a bênção. Você tem que pedir a bênção para o pai, sim, tem que pedir. A gente lembra quando era criança, não é? A gente morava naquelas casas de madeira que não tinha forro, né? Então, na hora de dormir, parecia um rosário, parecia uma ladainha, não é? Era um tal de benção mãe daqui, benção pai, benção mãe, benção pai. De um quarto a gente falava para o outro lá: Deus abençoe, Deus abençoe. Que coisa bonita. Vai fazer isso hoje para ver. Exija que o seu filho peça a bênção de você, mãe, e de você, pai.
Ele vai rir, vai dar risada na sua cara. Mas não tem problema não, deixa dar risada. Cadê a bênção da mãe? Não vai pedir não? Cadê a bênção do pai? Não vai pedir? Ah, mas nós estamos no mundo moderno, mundo novo, mundo moderno. Mas isso, a bênção não estraga no tempo, não passa. É sempre atual a bênção. Abençoar os filhos. Filhos, peçam a bênção para os pais. E no versículo 12, diz que nós devemos cuidar do pai e da mãe na velhice. Como é difícil, meus irmãos, a gente cuidar de um idoso e de uma idosa. E principalmente quando diz a leitura aqui, quando está ficando caduco, está perdendo a inteligência. Ai, 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 ai. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, da boca para fora. Eu tenho essa experiência. Eu tenho meu pai idoso que mora comigo. Não é fácil. Às vezes é pior do que uma criança. Fala, mas tá vendo? Né, Ilza? A Ilza que compartilha lá em casa, não é? Da experiência. Meu santo Deus, às vezes meu Deus. Mas aí, logo em seguida a gente pensa, a gente está perdendo a paciência com eles, com os nossos idosos, nossos pais, não é? Mas tem que lembrar quantas vezes ele cuidou de mim quando eu era criança, não é mesmo? Quantas vezes eu dei trabalho para ele e para ela. Quantas e quantas vezes? Quantas vezes a mãe não dormiu à noite porque eu ficava berrando, um cabrito, chorando a noite inteira. As crianças não dormem. Dá chá de tudo quanto é coisa, de erva doce, para ver se dorme, mas não dorme. Essa criança não dorme. Dorme um pouquinho, daqui a pouco acorda de novo. E a mãe tá lá, acordada, cuidando. Quando eu fiquei doente, o pai e a mãe que socorreu. Então a gente tem que lembrar, eles cuidaram. Quando eu era criança, eu precisava de apoio, eu precisava do amor deles, e eles cuidaram de mim. E agora, porque eu sou autossuficiente, eu não cuido mais do pai e da mãe, desprezo, principalmente quando eles estão perdendo a inteligência. Então a palavra de Deus disse: acolha o seu pai. A caridade feita ao teu pai e à tua mãe não será esquecida, e os teus pecados serão reparados. Olha que coisa bonita, minha gente. Toda família passa por dificuldade. Nós vimos no Evangelho Maria e José perderam o menino. O menino ficou em Jerusalém e eles continuaram caminhando. Quando perceberam, cadê o menino? Começaram a procurar, não acharam o menino, ficaram aflitos, voltaram para Jerusalém e lá encontram o menino no templo. Mas nós estávamos te procurando, menino sem juízo. Você não sabe que eu devo ocupar minhas coisas do Pai? Mas mesmo assim, ele voltou para casa com os pais. E diz a leitura do Evangelho que ele era obediente e submisso aos pais. E crescia em estatura, na idade e na sabedoria diante de Deus. É assim que toda criança deve crescer. Não crescer só no... né? Tá dormindo aí, né? Não é crescer só no tamanho, né? Crescer só na idade, mas crescer também na sabedoria diante de Deus. Então faça de tudo, meus irmãos. Crie um ambiente na família para que eles possam crescer não só no tamanho, né? Na estatura, mas também na graça
a sabedoria diante de Deus. Por isso, você tem que criar um ambiente. Ai, padre, mas a gente reza, a mãe reza para o filho e continue rezando. A oração da mãe chegará aos céus. A oração do pai chegará aos céus. Plante a semente do amor no coração dos vossos filhos. Às vezes você pode pensar que não vai dar fruto. Vai sim. Na hora certa, no tempo certo, vai dar frutos sim, minha gente. Vai dar frutos. Se você plantar, jogar semente, regar, cuidar, então pode ter certeza que os frutos vão vir. Não desista nunca. Não desista nunca. Por mais que talvez eles chamam você de beata, não é? Eita, minha mãe reza demais, não é? É muito rezadeira, não sei o quê. Vive rezando, vive com o terço na mão, rezando. Deixa falar. Reze. Esteja sempre em oração pelos vossos filhos. E nunca deixe de abençoar. Nunca. A bênção da mãe, a bênção do pai é muito importante para o crescimento espiritual dos filhos. Um filho que não tem a bênção da mãe, que não tem a bênção do pai, ou sei lá, nem que for da avó, da vovó ou do vovô, não vai crescer na graça de Deus. É difícil, minha gente, porque o mundo é muito mau, o mundo que está aí é muito mau. Então nós temos que lutar com as armas que nós temos, principalmente a oração, e essa que a palavra de Deus diz que é a bênção, abençoar os filhos e não amaldiçoar. Professemos a nossa fé.